Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel, sejam bem-vindos para mais vídeo. E hoje galera, eu tô aqui no FC Mobile para fazer um top 10 melhores cartas custo-benefício para vocês pegarem aqui no FC Mobile. Aqui no FC Mobile, como vocês já sabem, tem muita carta boa e muita carta cara por fragmentos. E nem todo mundo tem condição de pegar um Ronaldinho, um Nedved, um Rivelino, entre outras cartas 120 ou cartas que têm um alto custo de fragmentos. Por isso, nesse vídeo eu vou fazer um top 10 com cartas que tem stats absurdas e um custo muito bom. Então, bora começar. Antes da gente ir pro top 10, eu vou fazer uma menção rosa aqui para um jogador que é muito bom e tem um custo de fragmentos muito interessante também. A cartinha que eu tô falando é o Koulibaly. Essa carta aqui tem um playstyle prata bem interessante, tem stats ok e um custo até que interessante, 12 mil fragmentos. É mais barato que jogadores como o Mbemba, o Ordonhas, o Kusanov, o Pacho, entre outros. E é uma carta bem interessante. Eu acho o Koulibaly uma carta que é custo-benefício, mas não chegou a entrar no top 10. Mas agora sim, bora lá pro top 10. Em décimo lugar, eu coloquei aqui a carta do Robinson, galera. Por que que o Robinson tá aqui? Porque eu acho ele uma carta muito boa, com um playstyle muito bom, que é a aceleração sem a bola, stats bem interessantes com um 147 de ritmo, um 139 de defesa, um 136 de físico e um 5 de fôlego. E o preço dele em fragmento é 13 mil fragmentos. Então ele é muito barato, com um playstyle muito bom. Acho que o Robinson merece estar nesse top 10. E só lembrando que essa é a minha opinião. Se você discorda ou concorda, deixa aqui nos comentários. E se você acha que alguma cartinha ficou faltando aqui, deixa aqui nos comentários. Esse ranking aqui eu fiz com base na minha opinião e com base nas características que eu gosto do jogador. Então, e também principalmente no custo de fragmentos. Então não vai ter aqui cartas como Messi, CR7, Mbappé, entre outros, porque essas cartas aí têm um custo muito caro e mesmo que elas tenham stats interessantes, o custo ainda é muito elevado. E eu não estou levando em consideração cartas que podem acabar entrando na seleção da Copa. Então, só deixando avisado isso, bora continuar o vídeo. Em nono lugar, eu coloquei aqui a carta do Omar Marmoush. Uma carta muito interessante. Tá com playstyle de finalização clínica. A carta aqui é de ponta esquerda, mas eu recomendo você usar ele de atacante caso você vá pegar ele. Beleza que ele tem um 4 de fôlego. Isso pode quebrar um pouco a cartinha, mas pelo custo de 24 mil fragmentos. E assim, um stats bem interessantes para um atacante, uma altura razoável, 4 de finta, 5-4 de perna, 150 de ritmo, 146 de finalização, um físico também muito bom de 132, o playstyle de chute clínico e ainda assim ele tem uma dedicação até que razoável, alta média e assim, para uma carta que faz duas posições e principalmente atacante por 24 mil fragmentos, acho que está muito interessante, mas as opções que vão vir adiante podem ainda ser melhores que essa. Então vamos lá. Em oitavo lugar, Pedri. Simplesmente um meio-campista que veio no TOTS com cartas muito interessantes. E aqui vem com uma carta muito interessante aqui também no evento da Copa. Dessa vez no overall 118, mas ainda assim com uma carta excelente. Um ritmo muito bom, assim como uma finalização, um passe, condução, defesa e também um físico legal até para um meio-campista 118. O playstyle dele é o tic-tac, que é um playstyle incrível para meio-campista. A dedicação dele é alta, alta, então ele vai ajudar tanto no ataque quanto na defesa. E além de tudo, 4 de finta, 5 de fôlego e 5-4 de perna. Excelente, além do custo, que é de 15 mil fragmentos. Uma carta que não é tão cara e que tem stats muito interessantes. Só não ficou melhor colocado porque ainda tem cartas muito interessantes e muito custo-benefício adiante. Então, bora para a próxima. Em sétimo lugar, Rafa Marques.
Pra mim, o Rafa Marques é uma carta excelente. Quando chegou lá na primeira semana, eu já achava uma carta muito boa, principalmente pelo fato de ele vir como volante e ter stats interessantes para um volante e ter stats muito boas até para um zagueiro. Eu acho que inclusive que zagueiro é a posição que ele tem que jogar. Se você for pegar ele, pegue pensando em colocar ele na zaga, mas ele também tem uma ficha até que interessante para um volante. O volante não, você tem que entender que o volante não vai ser aquele cara que vai ficar pisando na área e vai ficar finalizando, e isso, mesmo que ele não seja o cara para finalizar, até que a finalização dele não é ruim. Mas o 5-3 de perna pode acabar quebrando um pouco. A dedicação dele é alta para defesa, média para ataque. E assim, o playstyle dele não é o melhor, que é o playstyle de dividida forte, mas mesmo assim, uma carta com 141 de ritmo, defesa de 148 e um físico de 143, com 4,5 de fôlego, e simplesmente por 18 mil fragmentos, tá excelente. Principalmente se você for levar em conta o preço dos outros volantes. O Caicedo com o mesmo playstyle e nem pegando posição secundária, custa 22 mil fragmentos. Enquanto o Rafa Marques fazendo duas posições, tendo essas stats absurdas, custa apenas 18 mil. Mas ainda tem ótimas cartas ainda por vir. Vamos nessa. Em sexto lugar, Courtois. Simplesmente o que muitos chamam de o melhor goleiro do jogo, veio aqui com uma carta muito boa também no evento da Copa. Com um playstyle de obstáculo, que faz ele spalmar a bola para lugares que tem menos perigo, e ainda assim mantendo as grandes estatísticas que o Courtois sempre tem. Elasticidade muito boa, posicionamento muito bom, manejo muito bom, reflexo muito bom, chute muito bom, mas isso nem é uma estatística tão necessária assim, um físico que também não é tão necessário, interessante. A altura, você já sabe que o Courtois entrega muito, que tem simplesmente 2 metros de altura, uma carta num over bom, que é 118, e assim não tem muito o que falar, Courtois você já conhece, um dos melhores goleiros do jogo, brigando para ser o melhor. Em quinto lugar, Cherki. Essa daqui talvez seja a carta mais questionável desse top 10, mas ela ficou na frente de cartas como Rafa Marques, Courtois, Pedri, entre outros, pelo fato de ter um dos melhores playstyles atualmente do jogo. Beleza que tem um 4 de fôlego que pode impactar aqui, mas eu ainda assim acho que o Cherki merece essa posição, por ser uma carta que pega 3 posições, e principalmente a posição de EMI, que eu acho que é a melhor posição para ele. Além do que, ele tem um 5-5 de perna, 5 de finta, além do playstyle de ilusionista, que é um dos melhores do jogo. E o Cherki tem estatísticas excelentes aqui. A dedicação dele não é uma das melhores, mas para mim, pelo custo de 25 mil, o Cherki é uma carta muito interessante e não tem como falar que ele não merece aqui. Talvez dá para questionar onde ele ficou, talvez ele merecesse talvez um top 7, um top 8, mas para mim, como eu gosto muito de cartas 5-5 de perna e 5 de finta, eu coloquei ele aqui, mas essa daqui para mim é a opção mais questionável e talvez para muitos times não seja tão interessante, principalmente para as opções que vão vir a seguir. Em quarto lugar, Brahim Dias, um jogador que é muito subestimado na vida real e aqui no jogo tem uma carta excelente. O Brahim Dias, com 5-5 de perna, 4 de finta, o fôlego não é dos melhores? Não é dos melhores, mas o playstyle de tic-tac faz ele ser um ótimo meio-campista por si só. Faz simplesmente 4 posições secundárias, MI, ME, MD. Posições secundárias não, mas faz 4 posições. Faz ponta direita, MD, ME e MI. Assim, uma carta completíssima. Uma carta que não tem questionamento. Então, vambora pro top 3. Em terceiro lugar, Pulisic. Pra mim, essa daqui é uma carta que quase foi top 1. Um pouco antes de começar a fazer esse vídeo, pra mim essa daqui era o top 1, mas aí eu pensei um pouco e mudei de ideia. Mas essa carta pra mim é simplesmente absurda. E essa carta pode entrar até no top 10 cartas para iniciantes de tão boa e tão barata que ela é. Simplesmente
O Pulisic tem 5-5 de perna, 4 de finta, um ritmo muito bom, uma finalização muito boa, um passe muito bom, uma condução muito boa, um físico muito bom. A dedicação é daorinha até, e ele pega três posições, pega MD, atacante e ponta direita, playstyle de finalização clínica e um custo de 22 mil fragmentos. Assim, como eu falei, a carta do Brahim Dias é muito boa, a carta do Cherki é muito boa, mas o Pulisic com esse custo, acho que merece passar na frente deles. Então, vambora, que agora estamos entrando no top 2, já entramos no pódio com o Pulisic, mas agora o medalha de prata desse ranking, bora lá ver quem é. Em segundo lugar, Semenyo. Como eu falei pra vocês, tem muita opção boa aqui, então eu não conseguia cravar quem que era o melhor só no top 5. Como eu falei pra vocês, ia ter muita carta boa ainda por vir, e uma dessas cartas é o Semenyo. Pra mim, uma carta excelente. 5-5 de perna, 4 de finta, 4,5 de fôlego, stats excelentes, uma dedicação ok, e assim, um custo de 25 mil, muito bom o custo dele. Isso se comparado com a própria carta, por exemplo, do Yamal, que veio por 28 mil fragmentos, e ao TOTS você precisava gastar, acho que mais uns 3 mil fragmentos para pegar. E ela tinha o mesmo playstyle que essa carta do Semenyo, não tinha 5-5 de perna. Inclusive, eu tenho essa carta do Yamal, e eu fiquei meio bravo por não ter esperado e pegar essa carta excelente do Semenyo, gastando bem menos, mais de 5 mil fragmentos a menos. Então, assim, eu recomendo demais essa carta do Semenyo. E agora, o medalha de prata tá aqui, que é o Semenyo. E bora conferir agora quem que é o top 1. Em primeiro lugar, a medalha de ouro vai para ele, Luiz Dias. Para mim, a carta mais custo-benefício e uma carta excelente. Como eu falei para vocês, o playstyle de ilusionista é um dos melhores que tem no jogo atualmente. E ele ainda assim tem ótimas stats, simplesmente 155 de ritmo, 143 de finalização, 137 de passe, 148 de condução, 83 de defesa e 136 de físico. E assim, 4,5 de fôlego, 4 de finta, 5,4 de perna, uma dedicação alta média e assim, um custo de 27 mil fragmentos, galera. Assim, é absurdo. É uma carta que pega três posições, pega ME, atacante e ponta esquerda, não teria como eu deixar de fora aqui. Quando eu pensei nessa ideia de vídeo, pra mim o top 1 era o Pulisic, mas aí quando eu lembrei que tinha essa carta do Luiz Dias, não tinha como. É uma carta assim que quem já jogou com carta do Luiz Dias sabe que ele tem uma gameplay excelente, então não tem questionamento, pra mim merece o top 1 e a medalha de ouro desse ranking. E assim, esse ranking, como eu disse pra vocês, é baseado na minha opinião e com características que eu gosto de ter nos jogadores que eu uso. Se você acha que alguma coisa poderia ter sido mudada, deixa aqui nos comentários pra eu saber. E assim, deixa aqui o seu top 10 aqui também nos comentários pra eu saber quais cartas você usaria que são custo-benefício. Lembrando que nesse ranking eu não considerei cartas que poderiam vir no time da Copa, como Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland, entre várias outras cartas. Então assim, galera, esse ranking foi mais para colocar várias cartas custo-benefício para inclusive ajudar a galera que às vezes está começando ou que tem um time mediano assim e quer pegar cartas custo-benefício que são muito boas. Eu sei que tem várias outras cartas boas, mas essas daqui são as que eu acho que merecem estar aqui nesse top 10. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal pra gente atingir a meta dos 700 inscritos. Eu confio que se vocês se inscreverem, a gente chega lá. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no Mano Gabriel 10, fechou? Então, até o próximo vídeo. Valeu!